Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num texto fundamental, os primeiros 10 capítulos do livro de Gênesis. A gente vai seguir a versão Almeida Corrigida Fiel, a ACF, que é uma tradução bem conhecida, né? Isso mesmo. E o nosso objetivo aqui é, desdobrar essa narrativa. É uma narrativa densa, começa com a criação, vai até as primeiras gerações depois do dilúvio. A ideia é apresentar os fatos, os personagens, de forma clara, né? Focando no que o texto diz. Exatamente. Tentar entender a sequência, a estrutura, os detalhes que estão ali na fonte. Preparados? Então vamos lá. Bom, o começo é impactante, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim, mas logo em seguida descreve a Terra de um jeito curioso, sem forma e vazia, escuridão total e o Espírito de Deus ali pairando sobre as águas. E a partir daí, o texto organiza a criação em 6 períodos, os famosos dias. No primeiro vem a luz. O comando é haja luz. E aí já começa uma dinâmica de separar, né, luz das trevas, dia e noite. E essa dinâmica de separação continua, né? No segundo dia, tem a criação da expansão, que o texto chama de céus. Basicamente separa as águas de cima das águas de baixo. Exato. Terceiro dia, mais separação. As águas de baixo se juntam, formam os mares e aparece a terra seca, chamada terra. E aí vem o preenchimento. A vegetação, plantas, árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. E começa a aparecer aquela frase, né? Isso, e viu Deus que era bom. Marca uma aprovação, assim, a cada etapa. No quarto dia, o foco volta lá para cima, para os céus. Sim, aí vem os luminares, o sol para governar o dia, a lua para a noite e as estrelas. E o texto é bem explícito no propósito, servir de sinais, marcar estações, dias, anos, uma organização do tempo. E o quinto dia, aí a vida começa a surgir na água e no ar, certo? Isso, criaturas aquáticas, répteis de alma vivente, grandes animais marinhos e as aves. E eles recebem a primeira bênção, para bem frutificar e multiplicai-vos. E o sexto dia, finalmente os animais terrestres. Gado, répteis, feras, também conforme a sua espécie. Mas o grande momento desse dia é outro, né? Sem dúvida, a criação do ser humano. A linguagem muda um pouco. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto enfatiza, homem e mulher os criou. Eles recebem domínio sobre os animais, a mesma ordem de multiplicar e, inicialmente, a alimentação deles vem das plantas. E a avaliação final desse dia é ainda mais forte. Eis que era muito bom. Aí o capítulo 2 começa fechando essa parte da criação com o sétimo dia. Um dia de descanso, abençoado, santificado. Mas logo depois a narrativa dá um zoom, sabe? Foca mais na criação do homem e no ambiente dele. É verdade. Descreve a formação do homem do pó da terra e Deus soprando nele o fôlego da vida. Ele se torna alma vivente e é colocado no jardim do Éden para cuidar, para lavrar e guardar. E esse jardim é descrito como um lugar, ideal, né? Bem regado, com um rio que se divide em 4 Pison, Guion, Tigre, Eufrates, cheio de árvores bonitas, boas para comer, e 2 árvores se destacam. A da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Exatamente. E é sobre essa segunda que vem a única regra, a única proibição. Podia comer de tudo, menos dela. E a consequência era direta, né? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem claro. Aí o texto aborda a solidão mourning. Não é bom que o homem esteja só. Isso leva à criação da mulher. Mas antes tem aquele episódio interessante. Assim, de dar nome aos animais.
Ele exerce o domínio nomeando, mas não acha ali uma companheira adequada, uma ajudadora idônea, como diz o texto. Pois é, então vem a cena do sono profundo, a costela, a formação da mulher, e a reação do homem é de reconhecimento total. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o capítulo termina com a base do casamento, né? Uma só carne e o estado de inocência deles. Nus, mas sem vergonha nenhuma. Um cenário perfeito, quase. Quase. Porque o capítulo 3 muda tudo. Entra a serpente descrita como mais astuta. E ela vai direto na mulher, questionando a ordem de Deus. E não só questiona, né? Ela nega a consequência, não morrereis, e ainda joga uma suspeita sobre Deus, diz que Deus proibiu porque não queria que eles fossem como Deus, sabendo bem o mal. Essa ideia de adquirir conhecimento de ser como Deus parece ser o estopim da coisa. A mulher olha para o fruto, vê que é bonito, parece bom e é desejável para dar entendimento, ela come. E oferece para o marido que estava com ela. E ele come também. A consequência imediata, segundo o texto, os olhos se abrem para a nudez. Vem a vergonha, tentam se cobrir com folhas, acabou a inocência. E quando ouvem Deus passeando no jardim, eles se escondem. A comunhão foi quebrada, aí vem o confronto. Onde você está? Você comeu da árvore. E a reação é bem humana, né? Jogar a culpa pro outro. Total. Adão culpa a mulher culpa a serpente, ninguém assume a responsabilidade. E aí vem as sentenças, as consequências diretas da desobediência. Para a serpente rastejar, comer pó, inimizade com a descendência da mulher. Para a mulher, dores de parto multiplicadas e uma relação de submissão ou tensão com o marido. Ele te dominará. E para o homem, a maldição recai sobre a terra por causa dele. O trabalho virá algo penoso, sofrido. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E o destino final, voltar ao pó de onde veio. É pesado. Mas mesmo depois disso tem um detalhe. Adão chama a mulher de Eva, mãe dos viventes. E Deus mesmo faz roupas de pele para eles. Há um cuidado ali, apesar de tudo. Sim, mas o acesso à árvore da vida precisava ser impedido naquele estado. Então, eles são expulsos do Éden, e o caminho de volta é guardado por querubins e uma espada de fogo. O paraíso foi perdido. E o capítulo 4 já começa fora do Éden. Nascimento de Caim, lavrador, e Abel, pastor. Filhos de Adão e Eva. Mas a tensão não demora a aparecer de novo. Pois é, os dois trazem ofertas a Deus. A de Abel é a aceita, a de Caim não. O texto não explica exatamente o porquê, mas a gente vê a reação do Caim. Raiva profunda. E Deus conversa com ele, né? Tenta alertar, olha, o pecado está aí na porta, querendo te dominar, mas você precisa dominá-lo. Só que Caim não dá ouvidos. Leva Abel para o campo e o mata. O primeiro homicídio. E a resposta dele para Deus é terrível. Sou eu o responsável pelo meu irmão. Uma negação total de responsabilidade. Como consequência, Caim recebe outra maldição. A terra não vai mais produzir para ele como antes, e ele vai ser fugitivo, errante. Ele teme ser morto, mas recebe um sinal de Deus para protegê-lo. E ele vai embora, constrói cidade, tem descendentes, um deles, Lameque, introduz a poligamia e ainda se vangloria de ser mais vingativo que Caim. A violência escalando, né? Exato, mas em contraste, o texto mostra que Adão e Eva têm outro filho, Sete. Ele é visto como um substituto de Abel. E a linhagem de Sete parece ter um rumo diferente. Sim, porque quando nasce Enos, filho de Sete, o texto diz que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Parece um retorno, um ponto de esperança religiosa ali. E o capítulo 5 se dedica a traçar essa linhagem, de Adão até Noé, passando por Sete. É o livro das gerações de Adão.
O que mais salta aos olhos são as idades, né? Adão vive 930 anos, Matusalém 969. São idades muito longas. A função parece ser conectar os tempos, mostrar a continuidade dessa linhagem que invoca o nome do Senhor. Mas a estrutura é bem repetitiva. Sim, fulano viveu X anos, gerou Cicrano, viveu mais Y anos e morreu, mas tem uma exceção bem marcante. Enoque. Dele não diz que morreu. Exato. Diz que andou com Deus e de repente não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Uma figura bem especial nessa lista. E a genealogia penina em Noé. O nome dele já vem com uma profecia do pai, Lameque. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Uma esperança de alívio. E Noé tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Aí chegamos ao capítulo 6, e o cenário fica bem sombrio de novo. A humanidade se multiplica, mas a maldade também cresce demais. O texto menciona uma união estranha entre filhos de Deus e filhas dos homens. Tem debates sobre quem seriam esses filhos de Deus, né? Anjos, linhagem de Sete, mas o resultado parece ser negativo. Fala de gigantes, os Nefilim, e valentes na terra. O contexto é de desordem, e a avaliação divina é pesadíssima. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Nossa, só má continuamente. É muito forte. Isso leva a Deus a se arrepender, diz o texto, de ter feito o homem, e decide destruir tudo com um dilúvio. Sim, uma decisão radical. O texto também menciona Deus limitando a vida humana a 120 anos nesse contexto. Mas, em meio a toda essa corrupção, a terra estava corrompida e cheia de violência, uma pessoa se destaca. Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito como justo e perfeito em suas gerações, e que andava com Deus. A justiça dele o salva. Exatamente. E Deus dá a ele uma tarefa gigantesca. Construir uma arca gigantesca. Uma embarcação enorme com medidas bem específicas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Feita de madeira de gofer, coberta com betume por dentro e por fora. Com compartimentos, 3 andares, uma janela, ou talvez uma abertura para luz no teto, e uma porta lateral. Uma construção muito detalhada. E o propósito é claro: salvar Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. E mais, salvar pares de todos os animais para preservar a vida na terra. Deus estabelece uma aliança, um pacto com Noé ali. E ele precisa levar comida para todo mundo, né? Para a família e para os animais. Uma logística impressionante. E o capítulo termina ressaltando a obediência dele. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. O capítulo 7 detalha a entrada na arca. E tem uma instrução extra sobre os animais. Levar 7 pares dos animais considerados limpos, que depois seriam usados em sacrifícios, e só um par dos impuros. E 7 pares das aves também. Faz sentido para ter animais para o sacrifício depois, né? E para garantir a reprodução. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca com a família e os animais. E o texto diz uma coisa interessante. O Senhor o fechou por fora. É um detalhe forte, e aí começa o dilúvio. O texto descreve como se as comportas do mundo se abrissem, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Água de baixo, água de cima, 40 dias e 40 noites de chuva torrencial. E as águas sobem muito, cobrem toda a terra, passam por cima até das montanhas mais altas, a arca flutuando nessa imensidão. É uma imagem de descriação quase, um retorno ao caos aquático do início. Totalmente.
E a consequência é a morte de tudo que tinha fôlego de vida em terra seca fora da arca. Homens, animais, aves, tudo. Só Noé e quem estava com ele na arca sobrevivem. E as águas ficam altas por 150 dias. Mas aí vem Gênesis 8, a virada. Começa com "E lembrou-se Deus de Noé". Essa frase marca o início do fim do dilúvio. Sim, Deus faz soprar um vento, as fontes do abismo e as janelas do céu se fecham, a chuva para, as águas começam a baixar, até que a arca repousa nos montes de Ararat. E depois de um tempo, os picos das montanhas aparecem. Aí Noé começa a investigar. Solta um corvo que fica indo e vindo. Depois solta uma pomba. E a pomba vira o termômetro da situação. Na primeira vez, ela volta, não achou onde pousar. Na segunda, volta com uma folhinha de oliveira no bico. Um sinal claro de vida ressurgindo. Que imagem poderosa, né? A folha de oliveira. E na terceira vez que ele solta a pomba, ela não volta mais. Sinal de que a terra estava seca. Exato. E quando a terra está realmente seca, Deus manda Noé sair da arca com a família e todos os animais. E repete a bênção lá do início. Povoai abundantemente a terra e frutificai e multiplicai-vos sobre ela. É um recomeço. A primeira coisa que Noé faz ao sair é construir um altar. Ele oferece sacrifícios a Deus com aqueles animais limpos que ele levou a mais, um ato de gratidão, de adoração. E o texto diz que Deus cheirou o suave cheiro. E ali Deus faz uma promessa em seu coração. Nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, mesmo sabendo que a inclinação humana é má desde cedo. E nunca mais destruir tudo com um dilúvio. É uma promessa fundamental. E Deus garante também a regularidade da natureza. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não vão cessar. Traz uma estabilidade para o mundo, apesar de tudo. Aí entramos no capítulo 9, nessa nova fase. Deus abençoa Noé e os filhos, repete a ordem de multiplicar e encher a terra. E tem algumas novidades importantes nas regras, né? Sim, os animais agora temerão o homem. E o homem pode comer carne, o que não era dito antes, mas tem uma proibição forte. Não pode comer o sangue, porque o sangue é associado à vida. E a vida humana é reafirmada como sagrada. Vem a instituição da pena de morte para quem comete homicídio. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. E a justificativa é forte, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E então Deus estabelece formalmente a sua aliança, o seu pacto, não só com Noé e a família, mas com todos os descendentes deles e com todas as criaturas vivas. A promessa central é: nunca mais um dilúvio para destruir toda a carne. E para essa aliança, Deus dá um sinal visual, permanente. O arco-íris. O meu arco tenho posto nas nuvens, diz Deus. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra, para lembrar a promessa. Lindo, né? Começa, a falha humana aparece de novo e rápido. Ah, o episódio da vinha. Noé planta, faz vinho, bebe demais, se embriaga e fica nu dentro da tenda. Exato. E o filho dele, Cão, o texto faz questão de dizer que ele é o pai de Canaã, vê a nudez do pai. E em vez de cobrir, ele vai contar para os irmãos, Sem e Jafé. E Sem e Jafé tem uma atitude totalmente diferente. Eles pegam uma capa, entram de costas na tenda e cobrem o pai sem olhar para a nudez dele. Um gesto de respeito. E quando Noé acorda e fica sabendo o que aconteceu, ele reage com bênçãos e maldições. O interessante é que a maldição não vai para Cão diretamente, mas para o filho dele, Canaã. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. É curioso isso. E Sem é abençoado, associado a Deus,
Jafé também recebe uma bênção de alargamento, de expansão. As razões exatas para a maldição cair sobre Canaã não estão no texto, mas isso vai ter eco lá na frente, na história de Israel com os cananeus. Pois é. E aí o capítulo 10, conhecido como a Tábua das Nações. É basicamente uma genealogia extensa. Sim, traça a descendência dos 3 filhos de Noé, Jafé, Cão e Sem. A ideia é mostrar como os diferentes povos conhecidos na época se originaram deles e se espalharam pelo mundo depois do dilúvio. Detalha os filhos de Jafé, ligados aos povos mais ao norte e oeste, nas ilhas dos gentios. Os filhos de Cão, ligados à África, Arábia, Egito e Canaã, inclui Nimrod, um caçador poderoso que funda Babel, e os ancestrais dos cananeus e filisteus. E os filhos de Sé? De onde viriam os povos do Oriente Médio, incluindo os hebreus? O texto menciona Arfaxade, depois Éber, que seria o ancestral dos hebreus, e um filho de Éber chamado Peleg. E o nome Peleg é interessante porque o texto diz que em seus dias se repartiu a terra. Pode ser uma pista para o que vem no capítulo 11, a Torre de Babel, ou talvez outros processos de migração e divisão. O capítulo fecha dizendo que foi a partir dessas famílias que as nações se dividiram. Uau! Então percorremos esses 10 capítulos, da criação perfeita à queda, ao dilúvio que quase zera tudo, e aí um recomeço com uma aliança, mas já com novas falhas e a dispersão começando a se desenhar. Exatamente. É uma base narrativa muito forte. Vimos a ordem inicial, a introdução do conflito, o julgamento, a promessa, a aliança, a fragilidade humana persistindo, tudo apresentado de forma bem direta nesse trecho de Gênesis. E os temas que ficam ecoando são esses, né? Ordem e caos, obediência e desobediência. Juízo e graça, aliança e promessa como fio condutor, mesmo diante da falha humana. O que é fascinante é como essas histórias funcionam como um fundamento para o resto da narrativa bíblica. Apresentam Deus, a humanidade, a relação entre eles, a origem do problema do mal na perspectiva do texto e os primeiros sinais de um plano divino para lidar com isso. Como a gente lê esses capítulos influencia tudo que vem depois. Fica então uma reflexão, talvez. O texto descreve a criação como muito boa, mas logo em seguida mostra a decepção divina com o rumo que a humanidade toma, levando a um juízo tão extremo como o dilúvio. Só que, imediatamente depois, Deus estabelece uma aliança de preservação, prometendo manter os ciclos da natureza, mesmo sabendo que a inclinação do coração humano continua sendo má desde a infância. O que essa dinâmica complexa, criação boa, falha humana, juízo severo, promessa de continuidade, sugere sobre a visão de responsabilidade, de natureza humana e, talvez, de esperança, que esses capítulos de Gênesis querem apresentar? É uma ótima questão para se pensar. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise dos capítulos 1 a 10 de Gênesis, na versão Almeida Corrigida Fiel. Até a nossa próxima exploração. Bem-vindos ao nosso debate. Hoje o nosso foco é Gênesis capítulo 11. É um capítulo bem interessante porque ele junta duas coisas que parecem distintas. Primeiro, a gente tem a história da Torre de Babel, ali nos primeiros 9 versículos. Depois, do versículo 10 até o 32, vem uma genealogia, uma lista de nomes bem longa, que vai de Sem até Abrão. Exato. E essas duas partes estão ali, juntas no mesmo capítulo. Então, a questão que a gente coloca para discutir hoje, olhando para o texto, é: qual é a ênfase principal? O que Gênesis 11 quer realmente destacar? Seria o evento de Babel a intervenção divina que espalhou a humanidade? Ou o foco principal estaria nessa genealogia detalhada que prepara o caminho para a história de Abrão? Pois é. E eu vou defender a ideia de que o episódio de Babel, essa confusão toda, é o centro da mensagem aqui em Gênesis 11. E eu, por outro lado, vejo um pouco diferente.
Acho que a história de Babel é marcante, claro, mas a forma como a genealogia é construída com tanto detalhe nos versículos 10 a 32 me leva a crer que ali está o verdadeiro coração do capítulo, sabe? Vou argumentar que Gênesis 11 se dedica mais a mostrar essa linhagem específica, escolhida, que segue firme mesmo depois da dispersão e nos leva direto a Abrão. Então tá, deixa eu começar a detalhar meu ponto. Para mim, os versículos 1 a 9, a história de Babel, são o clímax de Gênesis 11. Pensa bem, o texto começa dizendo: em toda a terra havia apenas uma língua. Verso 1. Uma unidade total. E a intenção humana é explícita. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim faremos um nome para nós. E para quê? E não seremos espalhados por toda a terra. Quer dizer, eles queriam exatamente o oposto do que parecia ser o plano inicial de Deus depois do dilúvio, né? De encher a terra. E essa ambição, essa busca por fama e por centralização gera uma reação divina. O texto descreve a percepção de Deus de forma bem direta. Eles são um só povo, falam uma só língua, e em breve nada do que planejam fazer lhes será impossível. V6. Então, a ação de Deus confundir a língua, V7, e espalhar o povo, V8, é a consequência lógica dessa ambição e desse potencial que, na visão divina, precisava de um freio, um limite. Babel acaba sendo a grande explicação para a diversidade de línguas, de culturas que a gente vê. E a genealogia que vem depois, do versículo 10 ao 32, bom, ela é importante para conectar as histórias, claro, mas me parece que funciona mais como uma ponte. Ela mostra como, depois desse evento definidor, que foi Babel, a linhagem que levaria a Abrão conseguiu continuar. Ela situa Abrão nesse novo mundo disperso. Entendo perfeitamente essa leitura dos primeiros versículos. E faz sentido ver Babel como essa explicação para a diversidade, sim. Mas, olha, eu vejo a função dessa história um pouco diferente dentro do capítulo 11 como um todo. Babel explica a dispersão. Sim, o versículo 9 até nomeia o lugar por causa disso. Mas a estrutura do capítulo me diz outra coisa. A quantidade de espaço, sabe? E o nível de detalhe que é dedicado à genealogia, lá do versículo 10 até o 32. Isso sugere que a prioridade do autor estava ali. Pensa comigo, não é só uma lista de nomes jogada ali. Tem o nome de cada patriarca: Sem, Arpaxadesh, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. E para vários deles o texto faz questão de dizer a idade exata que ele tinha quando gerou o filho seguinte da linhagem principal, tipo, Arpaxadé viveu 35 anos e gerou Selá. V12. E ainda diz quantos anos ele viveu depois disso, menciona outros filhos e filhas. Essa precisão toda não me parece secundária, entende? Não é só uma ponte. Certo. Parece um registro muito cuidadoso, muito intencional, traçando uma linha direta, específica, desde Sem, que era o filho abençoado de Noé, até Abrão. Essa linhagem mostra que tinha um plano divino ali, uma continuidade que sobreviveu, que atravessou a confusão de Babel. E tem mais. Os detalhes lá no finalzinho, sobre a família de Terá, VV 27 e 32, reforçam isso. A morte do irmão do Abrão, o Arã, lá em Ur, VV 28, as esposas Sarai e Milca, VV 29, e a informação crucial: Sarai era estéril, não tinha filhos, VV 30, junto com a primeira parte da viagem, saindo de Ur para Harã, VV 31. Olha, tudo isso são peças-chave que preparam totalmente o palco para a história de Abrão, que começa logo em seguida. Não é só contexto, é o início da trama principal. Por isso, para mim, a ênfase está na seleção, na
preservação dessa linhagem específica no meio da humanidade que foi espalhada. Ativação em Babel e a resposta de Deus. Você concorda com os eventos, mas questiona o foco. Eu insisto que aquela ambição do versículo 4, façamo-nos um nome e a torre que alcance os céus, isso representa um desafio, né? É uma tentativa humana de centralizar poder, de criar um símbolo de unidade e segurança que ia contra a ordem divina de espalhar e encher a terra. A preocupação de Deus no versículo 6 sobre o potencial ilimitado deles, nada do que planejam fazer lhes será impossível, justifica a intervenção. Não é só uma consequência passiva, é uma ação deliberada para frear um tipo de unidade que, naquele contexto, poderia levar um caminho de autossuficiência, talvez de maior afastamento de Deus. A confusão das línguas, V7, o espalhamento forçado, V8, isso não é só o cenário para a genealogia, é a mensagem principal sobre os limites humanos e a origem das nações. A própria palavra Babel, verso 9, ligada ao verbo hebraico para confundir, marca esse evento como um ponto de virada na história humana que Gênesis está contando. Concordo que a descrição dos eventos é essa. A ambição humana, a resposta divina, tá tudo lá. Mas a pergunta continua: onde o autor coloca a ênfase narrativa ao longo do capítulo inteiro? A intervenção em Babel é o fim da história da humanidade unida ou é o ponto de partida necessário para justificar o foco na linhagem de Sem que vem logo depois? Eu me inclino mais para a segunda opção. A confusão e a dispersão criam esse cenário de fragmentação. É nesse mundo fragmentado que Deus vai chamar uma pessoa específica, Abrão, de um povo específico lá na frente. O versículo 9, explicando o nome Babel e reafirmando a dispersão, funciona quase como uma conclusão para essa primeira sessão, sabe? Preparando o leitor para o que vem a seguir, que ocupa bem mais espaço, a história dessa linhagem específica. É como se o autor dissesse: ok, o mundo ficou assim, espalhado. Agora, deixa eu te mostrar como o plano de Deus continuou mesmo assim, através desta família aqui. Mas essa explicação da dispersão não é pouca coisa, ela responde a uma pergunta fundamental, porque existem tantas línguas, tantos povos diferentes e espalhados. Babel oferece essa explicação de origem, essa etiologia. Isso por si só já dá um peso temático enorme para os primeiros 9 versículos. A genealogia, por outro lado, parece ter uma função mais narrativa, de ligação mesmo. Mas aí eu volto a perguntar, se a função fosse só ligação, por que tanto detalhe? Para que registrar as idades certinhas, o tempo de vida de cada um? Pega o Sem, viveu 600 anos, versículo 11. Arfaxade, 438, versículo 13. Selá, 433, versículo 15. Essa precisão toda, essa contagem cuidadosa do tempo através das gerações, sugere um interesse profundo na própria continuidade, na legitimidade dessa linha. Não é só dizer fulano gerou ciclano. Tem um esforço ali para mostrar uma corrente sem interrupção, talvez divinamente cuidada ao longo dos séculos. E voltando aos detalhes sobre a família de Terá no final, versículos 27 a 32, a morte de Arã em Ur, versículo 28, não é só um detalhe biográfico, explica por que Ló, o sobrinho, está ali com Abrão e vai ser importante depois. E a frase Sarai era estéril, não tinha filhos. Nossa, isso é plantar um problema central para a narrativa que vai seguir. Introduz o maior obstáculo para a promessa de descendência que Abrão recebe logo em Gênesis 12. Colocar essa informação aqui, no fim do capítulo 11, junto com a genealogia, me parece um sinal claro de que o foco está se afunilando para essa família e para os dramas dela. Não é só contexto, é preparação temática muito intencional. Olha, eu tava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. Não, eu não discordo que esses detalhes sobre Terá, Sarai, Ló sejam super importantes para a história seguinte.
A esterilidade de Sarai, verso 30, é, sem dúvida, um motor narrativo fundamental para Abrão. A questão é se a inclusão desses detalhes no fim do capítulo 11 automaticamente faz da genealogia inteira o foco principal deste capítulo, do capítulo 11 em si. Eu interpreto essa parte final, versos 27 e 32, mais como uma transição bem elaborada, sabe? Uma introdução aos personagens e às circunstâncias que vão dominar Gênesis 12 em diante. O autor está nos apresentando Abrão, Sarai, Ló, Terá, mostrando de onde eles vêm, Ur dos caldeus, e para onde eles estão indo. Harã, a caminho de Canaã, verso 31, e já sinalizando um desafio-chave, que é a esterilidade. Prepara o terreno. Sim, mas isso necessariamente tira o peso de Babel como a grande mensagem de Gênesis 11 sobre a condição humana geral? Para mim, não. Babel explica o mundo, a genealogia apresenta o personagem através de quem Deus vai começar seu próximo ato nesse mundo, agora disperso. É uma questão de qual evento define o tema central do capítulo em si. Entendo seu ponto sobre Babel explicar o macro, o mundo disperso, e a genealogia introduzir o micro, a família de Abrão. Mas a forma como o texto flui me sugere uma conexão um pouco diferente. Você vê Babel como o problema, a dispersão e a linhagem de Abrão como o começo da solução? Eu vejo a conexão de forma mais integrada, como continuidade temática. A dispersão de Babel, V1 a 9, é o pano de fundo, o contexto histórico-teológico, mas a história principal que Gênesis 11 está construindo, nome por nome, ano por ano, é a da linhagem escolhida, V10 a 32. Essa linhagem não é só uma resposta à dispersão, ela é a prova da persistência do plano de Deus apesar da dispersão. Mostra que a falha humana em Babel não cancelou o propósito divino que vinha lá desde Noé e Sem. O foco está na fidelidade de Deus em preservar essa linha. E veja como a ação já começa no fim da genealogia. Terá pega a família e sai de Ur, em direção a Canaã, V31. Eles param em Harã, é verdade. Mas o movimento geográfico que vai ser central para a vida de Abrão já começa aqui como parte dessa seção genealógica. A história de Abrão não começa do zero no capítulo 12. Ela emerge direto do fim do capítulo 11. É interessante pensar nessa continuidade que a jornada já começa ali no versículo 31. De fato, a estrutura narrativa não tem uma ruptura brusca entre 11 e 12, mas ainda assim, para mim, a força explicativa de Babel para a condição humana tem um peso temático que transcende a função de ser só pano de fundo. A história da torre é autocontida, tem começo, meio, fim e oferece uma explicação muito forte para a diversidade de línguas e a separação dos povos. É um mito de origem fundamental dentro de Gênesis. A genealogia, por mais detalhada que seja, parece servir a um propósito maior que vai se realizar depois, nos capítulos seguintes. Ela olha para frente, para Abrão. Babel olha para trás e para o presente, explicando como o mundo ficou assim. Por isso eu mantenho que a narrativa da Torre de Babel, ali nos versículos 1 a 9, se impõe como o evento definidor e a mensagem primária de Gênesis 11. Ela estabelece o palco global onde a história de Abrão, que é introduzida pela genealogia, vai acontecer. E eu continuo a ver de outra forma. A história de Babel é impactante, claro, mas funciona como o catalisador que leva ao foco principal. A dispersão, versos 8 e 9, é o cenário que se estabelece, mas a verdadeira ênfase do capítulo, e isso fica claro pela extensão, mais que o dobro de versículos para genealogia e família de Terá, pelo detalhe meticuloso das idades, dos anos de vida e pelas informações cruciais que preparam a próxima fase, como a esterilidade de Sarai e a migração iniciada, a ênfase está na linhagem de Sem a Abrão, versos 10 a 32. É a história da continuidade do plano divino através de uma linha específica no mundo fragmentado. Gênesis 11 não é, para mim, primariamente sobre a fragmentação, mas sobre a preservação da semente da promessa
dentro dessa fragmentação. É a introdução focada e detalhada da família, através da qual Deus vai agir de forma redentora no mundo que Babel ajudou a formar. A genealogia não está só olhando para frente. Ela é o começo da história que realmente importa a partir dali. Bom, fica claro que temos aqui duas leituras possíveis, né? E ambas bem fundamentadas no texto. Gênesis 11 nos apresenta essas duas partes, Babel e a linhagem de Sem, que são, sem dúvida, interligadas, mas abrem espaço para essa discussão sobre onde realmente está a ênfase principal. Analisar tanto a dispersão quanto a descendência é essencial para a gente entender não só o capítulo 11, mas como ele se conecta com tudo que vem depois na Bíblia. Exatamente. E essa tensão na interpretação, essa pergunta sobre se o foco está no evento dramático que explica a diversidade ou no registro cuidadoso que traça a linha da promessa, isso só mostra a riqueza do texto, né? Não tem uma resposta única que invalide a outra. Considerar as duas perspectivas, a que vê Babel como chave e a que vê a genealogia como coração do capítulo, ajuda a gente a ter uma visão mais completa, mais profunda. Mostra como Deus age tanto no cenário global quanto na história particular de uma família. A análise, como sempre, continua e convida a mais reflexão sobre essas histórias tão fundacionais. Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje sobre o material bíblico. Nós vamos mergulhar em Gênesis, especificamente nos capítulos 12 a 22. É um trecho fundamental que detalha a aliança, o pacto que Deus estabelece com Abraão. E esse pacto, com todas as suas promessas, uma grande nação, bênçãos universais pela descendência, é sem dúvida a base para muita coisa que vem depois, não só no Pentateuco, mas em toda a Bíblia. Exato. E quando a gente olha com atenção para esses capítulos, surge uma tensão, uma questão interpretativa bem interessante, que vai ser o nosso foco aqui. A pergunta central que a gente pode tirar desses textos é até que ponto, o desenvolvimento e o cumprimento dessa aliança são guiados unicamente pela soberania de Deus, pelo seu decreto que não muda, e até que ponto eles são, na verdade, moldados ou, pelo menos, influenciados de forma significativa pelas respostas humanas. A gente está falando da fé, das falhas também, das ações de Abraão e das pessoas ao redor dele. Precisamente. É uma questão que vai direto ao coração, da relação entre Deus e a humanidade, pelo menos como Gênesis retrata isso. Eu vou defender aqui a visão de que, embora a iniciativa de Deus seja, claro, inegável, o texto mostra pra gente uma interação bem dinâmica. Vou argumentar que as escolhas e as ações humanas, especialmente as de Abraão, têm um papel crucial e formativo na maneira como essa aliança se desenrola na narrativa. E eu, por outro lado, vou apresentar a perspectiva de que a ênfase maior do texto, na verdade, recai sobre a soberania de Deus. Meu argumento vai ser que Gênesis 12 a 22 mostra de forma consistente Deus iniciando, garantindo e inclusive protegendo sua aliança de uma forma unilateral, assegurando que ela se cumpra independentemente das circunstâncias ou da capacidade humana. Ótimo! Então, com as posições já delineadas, vamos começar a explorar os argumentos. Você começa. Perfeito! Olha, a minha leitura, ela se baseia muito na forma como o texto descreve Deus como agente principal, sabe? Em cada etapa que realmente importa. Isso começa, claro, lá no chamado, em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Vamos só relembrar um pedacinho. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, está muito claro aqui, a iniciativa é 100% divina. É Deus quem chama, é Deus quem promete, quem define os termos. Abraão é o receptor, dessa promessa soberana. E essa dinâmica, ela continua.
Mesmo quando Abraão falha, e ele falha feio, né? Como quando ele mente sobre Sara no Egito por medo, falando que ela é a irmã dele, lá em Gênesis 12, versículos 11 a 13. O que acontece? Deus intervém. Intervém diretamente para proteger os seus propósitos. Gênesis 12, 17 é bem explícito. Com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. A promessa, veja, não depende da perfeição do Abrão. Deus a protege soberanamente. E esse mesmo padrão ele se repete, talvez até com mais detalhes, em Gênesis 20 com Abimeleque. Deus aparece para Abimeleque em sonho, Gênesis 20, 3 e 6, e impede que ele peque com Sara e protege a linhagem da promessa, mostrando de novo que o controle está nas mãos de Deus. E talvez o símbolo mais forte dessa garantia unilateral seja a cerimônia da aliança em Gênesis 15. Depois que Abrão prepara os animais divididos, lá nos versículos 9 a 11, a gente lê no 17, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquela época, nesses rituais de aliança, as duas partes passavam entre as peças, né? Tipo, invocando uma maldição se quebrassem o pacto. Aqui, significativamente, só o símbolo da presença de Deus, a tocha de fogo, passa entre as metades. É Deus fazendo um juramento consigo mesmo, garantindo, sem condições, a promessa da terra feita a Abraão. E para terminar, o nascimento de Isaac, que é um milagre, né? Gênesis 21, 1 a 3, na velhice de Abraão e Sara. Isso depois daquela tentativa humana de, digamos, ajudar Deus através de Agar, em Gênesis 16. Isso reforça que é o poder e a fidelidade de Deus e não a esperteza ou a capacidade humana que cumprem a palavra divina. A sua leitura ressalta pontos muito importantes sobre a iniciativa e a fidelidade de Deus. Isso é indiscutível no texto, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo essa mesma narrativa apresentando um quadro mais interativo, sabe? Onde as ações humanas não são só obstáculos que Deus supera, mas são partes integrantes da história da aliança e com consequências reais. Vamos começar por Gênesis 15, versículo 6, que é um texto-chave. E creu ele a Abrão no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. O texto não diz só que Abrão creu, mas ele conecta essa crença diretamente a um status, né, uma condição de justiça diante de Deus. Isso me sugere que a fé de Abrão não é só um detalhe, mas uma resposta humana significativa que o próprio Deus reconhece e valoriza dentro dessa relação do pacto. A obediência inicial dele, quando ele sai de Ur, como a gente lê em Gênesis 12, 4, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e depois a disposição dele lá em Gênesis 22, no teste extremo do sacrifício de Isaac, essas são apresentadas como respostas cruciais. Não que elas sejam a base da aliança, a base é a graça divina, mas elas são a demonstração de que existe ali uma relação viva. E as falhas que você mencionou e que a soberania de Deus de fato contorna para proteger a promessa, elas não são minimizadas pelo texto, na minha visão. O episódio com Agar e Ismael, lá em Gênesis 16, que começa com a sugestão de Sara e a concordância de Abraão, 16, 2 a 4, não é só um desvio. Ele introduz um conflito palpável, duradouro, e a gente vê os ecos disso em Gênesis 21, versículos 9 a 14 e até depois. As mentiras sobre Sara, Gênesis 12 e 20, geram crises reais que precisam de intervenção divina, sim, com certeza. Mas o texto enfatiza que elas nascem das escolhas e do medo de Abraão. Lá em Gênesis 20, 11, ele diz: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E o que a gente diz da intercessão por Sodoma, em Gênesis 18, 23 a 33. Ali a gente tem um diálogo impressionante, uma negociação mesmo, onde Abraão apela para a justiça de Deus. Não faria justiça ao juiz de toda a terra. E Deus responde a cada apelo.
Mesmo que a cidade acabe sendo destruída por falta de justos, o episódio mostra um Deus que se permite ser questionado, que ouve e considera a voz humana dentro da relação. Por fim, a instituição da circuncisão em Gênesis 17. Deus ordena lá nos versículos 10 e 11: Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós. Que todo homem entre vós será circuncidado, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. E a consequência para quem desobedece é clara no versículo 14. O incircunciso tem quebrado a minha aliança. Isso estabelece um ato humano de obediência não só como um sinal externo, mas como uma condição para guardar a aliança, sugerindo uma participação e uma responsabilidade contínuas do lado humano. Vamos analisar um pouco mais a fundo a resposta de Deus às falhas de Abraão, como nas mentiras sobre Sara em Gênesis 12 e 20. Você diz que elas geram crises reais, e é verdade. Mas o ponto crucial para mim é como Deus lida com essas crises. Em Gênesis 12, 17, ele fere Faraó com pragas. Em Gênesis 20, 3 a 7, ele intervém diretamente junto a Abimeleque, revela a verdade e impede o pecado. O que isso demonstra? Para mim, demonstra que o plano divino, a preservação da pureza da linhagem prometida através de Sara, prevalece apesar da fraqueza e do pecado de Abraão. Deus age soberanamente para corrigir o curso e garantir o resultado que ele mesmo decretou. A repreensão que Faraó ou Abimeleque fazem a Abraão está registrada sim, mas o foco da ação divina é a proteção da aliança. A fidelidade de Deus é o motor que supera a infidelidade humana. Respeitosamente, eu discordo um pouco dessa leitura que parece minimizar o impacto e a relevância da ação humana no desenrolar dos eventos. Sim, Deus intervém, claro, mas o texto não apresenta essa intervenção como, sei lá, um passe de mágica que anula a realidade da situação criada por Abraão. Pelo contrário, a narrativa se detém nas consequências. Abimeleque confronta Abraão duramente em Gênesis 29, 10. Que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. As pragas na casa de Faraó, lá em Gênesis 12, 17, são uma consequência direta da mentira dele. A intervenção divina, na minha leitura, não apaga a responsabilidade de Abraão nem as ramificações das escolhas dele. Ela demonstra a complexidade da interação. Deus age em resposta à situação criada e age através das circunstâncias, mesmo que seja para redirecioná-las para o seu propósito. É significativo que Deus reconheça a sinceridade do coração de Abimeleque, lá em Gênesis 26. Isso mostra a atenção dele às nuances da situação humana, mesmo enquanto age soberanamente. A interação me parece mais cheia de nuances do que um decreto divino que simplesmente ignora ou atropela as ações no percurso. Parece que Deus está realmente engajado com a realidade criada pelas escolhas humanas. Esse é um ponto interessante. Embora eu o enquadraria de outra forma, especialmente quando a gente conecta isso com a questão da fé e da obediência, como Gênesis 15, 6 e Gênesis 22. Vamos voltar a Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. A fé de Abraão é sem dúvida crucial, mas eu a vejo como a resposta humana adequada à graça e à promessa que Deus já tinha dado soberanamente lá em Gênesis 12, 1 a 3. A promessa vem primeiro. A fé é a condição estabelecida por Deus para que Abraão receba os benefícios dessa promessa e seja considerado justo. Não é a fé que causa aliança, mas a fé que recebe a aliança que já foi oferecida. Quanto a Gênesis 22, o teste no Monte Moriá, aquilo é um clímax narrativo que demonstra a profundidade da fé e da obediência de Abraão. Contudo, a bênção que vem depois, nos versículos 16 a 18, é uma reafirmação enfática da promessa original, agora selada com um juramento divino incondicional. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
porquanto fizestes esta ação, que deveras te abençoarei, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A obediência é reconhecida, elogiada, sim, como o motivo pelo qual Deus jura, mas a base fundamental da bênção continua sendo o propósito e os juramentos soberanos de Deus que ele já tinha determinado antes. A obediência prova a realidade da fé de Abraão, confirma ele como o instrumento escolhido para o plano divino, mas não altera a natureza fundamentalmente decretada da promessa, entende? Entendo o raciocínio, mas minha abordagem parte de um ângulo um pouco diferente ao ler essas mesmas passagens. Gênesis 15, 6 não diz apenas que a fé é uma condição. Afirma que a fé em si foi o que Deus imputou como justiça. Há um peso significativo nesse ato de crer que o texto faz questão de destacar. E em Gênesis 22, a conexão que você mesmo citou no final do versículo 18 é explícita. Porquanto obedeceste à minha voz. O texto liga diretamente a obediência de Abraão naquele ato extremo à confirmação e talvez até a ampliação da bênção a todas as nações. Ignorar essa conexão causal que o próprio texto estabelece seria, a meu ver, diminuir a força do que está escrito ali. A resposta humana, seja fé ou obediência, parece estar assim intrinsecamente tecida na própria dinâmica da aliança. Não me parece algo que acontece só em paralelo a um plano divino imutável que seguiria seu curso de qualquer jeito. A obediência de Abraão, naquele momento crítico, é apresentada textualmente como a razão pela qual a promessa é tão poderosamente reafirmada e garantida com o juramento divino naquele ponto. Isso sugere que a resposta humana tem sim um impacto real na forma como Deus administra e confirma sua aliança. Entendo a força que você atribui à resposta humana. Mas vamos examinar a questão de Ismael conforme narrada lá em Gênesis 16 e 21. Como essa história se encaixa? Do meu ponto de vista, ela serve primariamente como um contraste didático. Ela mostra a tentativa humana que nasceu da impaciência de Sara e da concordância de Abraão, Gênesis 16, 2 a 4, de realizar a promessa por meios próprios, sabe? Em contraste com o plano soberano e perfeito de Deus, que seria cumprido estritamente através de Isaque, o filho da promessa. Gênesis 17, 19 deixa isso claro. E Deus disse: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e com ele estabelecerei a minha aliança. Deus, em sua soberania e também em sua misericórdia, cuida de Agar e Ismael. Ele ouve o choro do menino, Gênesis 21, 17, promete fazer dele uma grande nação, Gênesis 16, 10, 21, 13 e 18. Isso mostra a bondade de Deus, mas ele deixa absolutamente claro que a aliança principal, o pacto que define a linhagem messiânica e as promessas centrais, passará exclusivamente por Isaque. Gênesis 17, 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Portanto, essa narrativa demonstra que as iniciativas humanas, mesmo aquelas que parecem desviar o curso, não podem frustrar ou redirecionar o propósito último estabelecido por Deus. O plano divino prevalece focado em Isaque. Olha, respeitosamente, eu discordo um pouco dessa leitura que vê Ismael apenas como um contraste negativo. A história dele não é simplesmente não era para ser assim que depois é descartado. A iniciativa de Sara e Abraão em Gênesis 16 tem consequências duradouras e muito concretas dentro da narrativa e para toda a história que vem depois. Ismael nasce, ele é filho de Abraão e Deus o reconhece e abençoa especificamente nessa qualidade. Como a gente lê em Gênesis 21, 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência.
A bênção não apaga a origem dele, mas a reconhece. A presença dele na casa de Abraão cria tensão real, um conflito familiar que leva àquela expulsão dolorosa em Gênesis 21, 9 a 11. Isso não me parece uma ação humana irrelevante que Deus simplesmente contorna. Pelo contrário, para mim, ilustra vividamente como as ações humanas, mesmo aquelas que nascem da dúvida ou de um entendimento imperfeito do plano divino, geram realidades complexas. E Deus interage com essas realidades, ele não apaga Ismael da história. Ele o abençoa, ele guia o destino dele, ele cumpre sua palavra a respeito dele também. Deus trabalha com a situação criada pela escolha humana, complexa como ela é, em vez de simplesmente ignorá-la ou anulá-la. A história se torna mais rica e mais emaranhada por causa dessa escolha humana, e Deus demonstra sua soberania justamente ao lidar com essa complexidade, não ao evitá-la. Isso nos leva a uma questão fundamental, que é a própria natureza da aliança. Como a gente pode caracterizar essa aliança com base nessas narrativas? Eu volto à cerimônia de Gênesis 15. Como eu mencionei, o fato de apenas o símbolo de Deus, a tocha de fogo, passar entre os animais partidos, 15 e 17, é um testemunho visual muito poderoso. O texto conclui no versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Isso aponta para a natureza fundamentalmente unilateral e incondicional da promessa central, especialmente a da terra. É um juramento que Deus faz consigo mesmo, uma garantia divina autoimposta. Isso sugere que, na sua essência, o cumprimento da aliança depende da fidelidade de Deus, não da performance de Abrão. É um argumento forte baseado em Gênesis 15, não há dúvida. Mas você já considerou como Gênesis 17 complementa ou talvez torna essa imagem mais complexa? Depois de reafirmar a promessa e mudar os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, o que simboliza uma nova etapa, né? Deus introduz a circuncisão. Vamos olhar Gênesis 17, versículos 9 a 11. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, que todo homem entre vós seja circuncisado, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. A linguagem aqui é de um mandamento a ser guardado, e a advertência no versículo 14 é explícita e bem severa. E o homem incircunciso, essa alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Como a gente encaixa isso com uma visão puramente unilateral e incondicional? Gênesis 17 parece introduzir um elemento claro de responsabilidade humana. A circuncisão se torna o sinal visível da participação na aliança e uma condição para não ser extirpado, para não quebrar a aliança do ponto de vista da participação humana nela. Embora a iniciativa e a garantia última permaneçam divinas, o texto exige uma resposta ativa, uma obediência contínua por parte de Abraão e seus descendentes para se manterem dentro dos termos relacionais e visíveis dessa aliança ao longo das gerações. Não parece apenas unilateral, há uma exigência bilateral clara para a continuidade geracional dessa relação pactual na prática. Eu interpreto a circuncisão de Gênesis 17 mais como sinal externo da aliança que Deus estabeleceu unilateralmente lá em Gênesis 15. É uma marca de pertencimento ao povo da aliança, um mandamento que exige obediência, sim, mas que não altera a natureza fundamental da promessa garantida por Deus. A falha em cumprir o mandamento tem consequências para o indivíduo ser extirpado, mas não invalida a promessa feita por Deus à descendência como um todo, que ele vai garantir através da sua própria fidelidade. É o sinal de uma realidade que já foi estabelecida por decreto divino.
Mas a linguagem quebrou a minha aliança, 17:14, aplicada ao indivíduo que desobedece, sugere que a ação humana tem sim um impacto direto na relação pactual pessoal, mesmo que não anule o propósito maior de Deus. Isso reforça a ideia de uma interação, onde a obediência humana é requerida para plena participação nas bênçãos e na continuidade da relação. Bom, em suma, ao revisitar Gênesis 12 a 22, a perspectiva que eu defendo, focada na soberania divina, encontra sua força na maneira consistente como o texto retrata Deus. Ele inicia a aliança por sua própria vontade, Gênesis 12, ele a garante através de um juramento unilateral, Gênesis 15, ele intervém diretamente para proteger a linhagem e o propósito da aliança das falhas humanas, Gênesis 12, 20, e ele cumpre sua promessa milagrosamente, superando as limitações naturais, Gênesis 21. As ações de Deus são, em última análise, o fio condutor que asseguram o cumprimento da promessa feita a Abraão. A segurança e a certeza da aliança repousam na constância e no poder de Deus, não na inconstância humana. Por outro lado, a perspectiva da interação dinâmica que eu apresentei encontra seu apoio na forma como o mesmo texto bíblico retrata um Deus que entra num relacionamento genuíno e responsivo com Abraão. Nesse relacionamento, a fé de Abraão é explicitamente valorizada e tida como justiça, Gênesis 15, 6. A obediência dele, especialmente no clímax de Gênesis 22, é diretamente ligada à confirmação da bênção universal. As falhas dele, embora não frustrem o plano final de Deus, têm consequências reais e moldam a narrativa. Gênesis 16, 21. A intercessão dele é ouvida. Gênesis 18. E a aliança requer um sinal de obediência contínua para sua manutenção geracional. Gênesis 17. A narrativa parece apresentar não um monólogo divino, mas um diálogo, talvez tenso às vezes, mas produtivo, entre a soberania de Deus e a resposta humana que é significativa e relevante, mesmo na sua fragilidade. Exato. De fato, é inegável que o texto apresenta ambos os aspectos com bastante vigor. A iniciativa, o poder soberano e a fidelidade de Deus são a rocha sobre a qual a aliança é construída. Ao mesmo tempo, as ações, a fé, as dúvidas e as falhas de Abraão são narradas com detalhe e parecem ter um peso real na forma como a história se desenrola. Exatamente. E talvez a riqueza e a perenidade desses capítulos de Gênesis residam justamente nessa complexidade, nessa tensão dinâmica entre a vontade soberana de Deus e a agência humana real. O material não nos oferece uma fórmula simples, né? Mas um retrato vívido de como Deus escolhe trabalhar com e através de seres humanos imperfeitos para cumprir seus propósitos grandiosos. Certamente, há muito mais a explorar sobre a natureza da fé, o caráter de Deus revelado nessas interações e a complexa tapeçaria da relação divino-humana que Gênesis começa a tecer ali. Bem-vindas e bem-vindos ao The Debate. Hoje, nós vamos mergulhar nos capítulos 23 a 25 do livro de Gênesis. São capítulos que marcam uma transição bem importante na narrativa dos patriarcas, né? Temos a morte de Sara, depois a busca por uma esposa para Isaac e, por fim, a morte do próprio Abraão, com toda a questão da passagem do seu legado. Exato. O material de origem que a gente tem aqui nos dá um relato, assim, bastante detalhado do fim dessa era de Abraão e o comecinho da era de Isaac. E isso, claro, nos leva a uma questão central para a nossa conversa hoje. Qual que é a ênfase principal desses eventos, né? Será que a gente deve ler isso primariamente como um registro da cuidadosa gestão humana,
com foco assim em questões legais, culturais, planejamento de herança, tudo para garantir a linhagem? Ou, por outro lado, será que o foco dominante estaria na intervenção e na orientação divina? Uma leitura onde a providência de Deus, sabe, a mão dele guiando os acontecimentos, é o que realmente costura tudo, garantindo a continuidade da promessa que ele fez lá atrás para Abraão. Nesta nossa análise, eu vou argumentar que a narrativa dá um peso bem significativo às ações humanas, às necessidades práticas e culturais que são meticulosamente abordadas. E eu vou propor uma leitura que, embora complementar, tem uma ênfase diferente. Embora os aspectos práticos, humanos, sejam inegáveis, né, e ricamente descritos, como você disse, eu defendo que a linha mestra, aquilo que realmente estrutura a narrativa, é a manifestação da providência divina, que vai guiando cada passo em direção ao cumprimento da aliança, aquele pacto solene entre Deus e Abraão. Então, a minha leitura se concentra bastante na agência humana, na capacidade de agir das pessoas e na importância que é dada às normas culturais e legais daquela época. Peguemos Gênesis 23, por exemplo. O Abraão, mesmo se identificando como estrangeiro e peregrino, né? Gênesis 23, verso 4, perante os filhos de Et, que eram os habitantes hititas locais, ele age com uma precisão legal notável para adquirir um túmulo para Sara. Veja bem, ele não aceita a terra de presente, ele insiste em comprar especificamente a cova de Macpela, que era propriedade de um certo Efron, Gênesis 23, 8-9, e mais, ele faz questão de pagar o preço justo, Gênesis 23.9. A transação toda é pública, feita na porta da cidade, que era o lugar comum para negócios legais, e o pagamento é feito em 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores, Gênesis 23, 16. Isso era uma quantia bem significativa de prata pesada, garantindo assim a posse legal, incontestável daquela terra. Gênesis 23, 17, 18 e 20. O destaque aqui está na segurança jurídica, uma necessidade prática muito real para ele. Se a gente avança para Gênesis 24, esse padrão continua. O Abraão faz o servo mais antigo dele prestar um juramento solene, Gênesis 24, 2 e 3, 9, um ato com um peso legal e cultural enorme para encontrar uma esposa para Isaac. E as instruções são bem específicas. Não pode ser entre as mulheres cananeias locais, tem que ser na terra natal dele, entre os parentes. Gênesis 24, 3 e 4. A execução dessa missão mostra um planejamento cuidadoso. O servo leva, olha só, 10 camelos e toda sorte de coisas preciosas de seu senhor. Gênesis 24, 10. Incluindo joias, vestes caras, Gênesis 24, 22 e 53, para usar como presentes, como dote, seguindo o costume da época. A interação com a família da Rebeca segue protocolos sociais claros, sabe? Apresentação, explicação da missão, negociação formal, Gênesis 24, 49 e 51, 54 a 59, e, por fim, em Gênesis 25, a gente vê o Abraão organizando a sucessão dele de forma bem pragmática. Ele deu tudo quanto possuiu a Isaac, Gênesis 25, 5, consolidando a linhagem da promessa. Já para os filhos das concubinas, ele deu presentes e mandou eles para longe, para o leste, Gênesis 25, 6, que era uma medida prudente para evitar conflitos futuros sobre herança, sobre liderança. O texto ainda inclui genealogias de outras linhagens, como a de Quetura e Ismael, Gênesis 25, 1 a 4, 12 a 18, para contextualizar e delimitar qual era a linhagem principal. Tudo isso são atos deliberados de planejamento humano, enfrentando realidades concretas da vida e da morte. Sim, eu reconheço plenamente a importância desses detalhes humanos, legais, culturais que você descreveu também. Eles são, sem dúvida, parte integral da narrativa. No entanto, eu argumento que esses elementos estão inseridos numa moldura maior, sabe? Onde a perspectiva dominante é a da providência divina orquestrando os eventos para o cumprimento da aliança.
Vamos voltar um pouco para Gênesis 23. Mesmo na negociação do sepulcro, note como o Abraão é tratado pelos filhos de Et. Eles o chamam de, a tradução literal do hebraico é príncipe de Deus entre nós, Gênesis 23.6, que às vezes é traduzido como príncipe poderoso. Isso gera um reconhecimento do status especial dele, um favor divino que o acompanha, né? E a aquisição daquela terra específica, Macpela, embora tenha sido por meios legais humanos, tem um significado que transcende o prático. É o primeiro pedaço da terra prometida a se tornar posse legal e permanente da família da aliança. É um sinal tangível, eu diria, do início do cumprimento da promessa territorial de Deus. Essa perspectiva fica ainda mais clara para mim em Gênesis 24. A missão de encontrar uma esposa para Isaac é colocada explicitamente sobre a direção divina desde o começo. O Abraão assegura ao servo: o Senhor, Deus dos céus, enviará o seu anjo adiante de ti, Gênesis 24:7, e repete em 24:40. O servo, por sua vez, não confia só na própria experiência ou nos presentes que ele leva. Ele faz uma oração específica pedindo um sinal claro a Deus, ali junto ao poço, para identificar a mulher escolhida, Gênesis 24:12 e 14. E a resposta é impressionante, é imediata e precisa. Antes mesmo que ele acabasse de falar, Gênesis 24:15, surge Rebeca, e ela cumpre exatamente o sinal proposto, e era um sinal exigente, né, que envolvia dar água não só para ele, mas também para os 10 camelos dele, Gênesis 24:15 e 21. A reação do servo é de assombro, de adoração, Gênesis 24:26, 27, e o que me parece decisivo aqui é o reconhecimento da própria família de Rebeca, Labão e Betuel. Eles dizem: do Senhor provenho isto, não podemos falar-te nem mal nem bem, Gênesis 24:50. Eles atribuem o resultado diretamente à ação divina. E essa linha, essa ênfase, continua em Gênesis 25. O texto faz questão de ligar a transição de liderança diretamente à ação divina. Imediatamente após a morte de Abraão, a gente lê: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, Gênesis 25:11. A continuidade da bênção da aliança é um ato de Deus. Em seguida, vem a esterilidade de Rebeca, que é um obstáculo claro à promessa de descendência. Como é que isso é superado? O texto diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25:21. De novo, intervenção divina em resposta à oração. E quando os gêmeos começam a lutar no ventre dela, a Rebeca busca orientação divina. Foi consultar ao Senhor, Gênesis 25:22. E ela recebe uma profecia direto de Deus que define não apenas o futuro dos filhos, mas estabelece uma inversão surpreendente da primogenitura, o direito tradicional do filho mais velho. O maior servirá ao menor, Gênesis 25:23. Isso revela um plano divino que está ativamente moldando o futuro da linhagem, muitas vezes de maneiras inesperadas, que subvertem as normas humanas. Vamos focar um pouquinho mais nessa compra da cova de Macpela, em Gênesis 23. A descrição da negociação é notavelmente detalhada para os padrões do Gênesis, né? Temos o Abraão se curvando perante os hititas, Gênesis 23:7, 12, a especificação exata do local que ele queria, Gênesis 23:9, a recusa educada da oferta inicial do Éfron, Gênesis 23:11 e 13, a insistência dele em pagar o preço total e a pesagem pública da prata, Gênesis 23:16, como garantia final. O texto parece dar muita ênfase na correção e na publicidade do procedimento legal. Por que tanto detalhe? Para mim, parece que a narrativa quer sublinhar a legitimidade humana e terrena dessa posse. O Abraão, que se via como estrangeiro,
age com prudência para garantir um direito permanente, usando os meios legais e comerciais reconhecidos. Ele não depende de favores que poderiam ser questionados depois, sabe? É a ação de um chefe de família responsável assegurando o futuro. Entendo perfeitamente essa ênfase na legalidade, sim. Mas essa prudência humana não exclui a mão divina. Na verdade, eu acho que elas podem coexistir. O fato de Abraão ser tratado com tanto respeito, Gênesis 23:6, e a própria disposição do Éfron em oferecer a terra, mesmo que fosse parte da etiqueta da negociação da época, podem ser vistos como evidências do favor divino que talvez tenha facilitado a transação. Além disso, a aquisição não é de um terreno qualquer, né? Mas daquele que se tornaria o túmulo dos patriarcas e matriarcas bem na terra prometida. Então, o ato legal humano, nesse caso, serve a um propósito divino maior, estabelecer um marco físico da promessa dentro de Canaã. A prudência de Abraão e a providência de Deus parecem caminhar juntas aqui. Você diz que caminham juntas, mas a ênfase do texto, com a repetição dos detalhes da transação, o preço, a pesagem, as testemunhas na porta da cidade, Gênesis 23, 10, 16, 18, para mim, parece colocar o peso maior na ação concreta e na validação social e legal. O Abraão não fica esperando um milagre para conseguir a terra. Ele vai lá, negocia e paga por ela. Isso demonstra uma compreensão clara de como o mundo funcionava e como ele podia garantir seus direitos naquele mundo. Talvez essa tensão, essa interação entre o humano e o divino fique ainda mais evidente quando a gente olha para Gênesis 24 e a busca por Rebeca. Se na compra do túmulo a ação humana parece mais proeminente, aqui a intervenção divina, para mim, toma o centro do palco. A oração do servo não é genérica, né? Ele pede um sinal complexo e específico, Gênesis 24:14, que testa não só a disposição, mas a generosidade e até a força física da jovem. Imagina dar de beber para 10 camelos. É verdade, era um teste tanto. Exato. E a resposta é imediata e exata, Gênesis 24, 15 e 20. Como é que a gente interpreta essa precisão quase matemática entre o pedido e a resposta, se não como uma clara sinalização divina? O próprio servo não tem a menor dúvida, Gênesis 24, 26 e 27, nem a família da Rebeca, Gênesis 24, 50. O texto parece nos guiar, sabe, a ver a mão de Deus diretamente na escolha. Olha, é inegável que o texto apresenta a sequência dessa forma, oração e logo em seguida a resposta imediata. No entanto, a gente pode talvez enxergar isso de uma outra maneira. O servo, que era um homem experiente, fiel a Abraão, ele estabelece um critério que reflete qualidades humanas admiráveis, essenciais para a futura esposa de Isaque, para a futura matriarca da família. Hospitalidade extraordinária, iniciativa, compaixão, diligência, Gênesis 24, 14, 19 e 20. Ele ora para que Deus abençoe a busca dele e o guie até a pessoa que já possui essas qualidades desejáveis, qualidades que ele mesmo, como ser humano, consegue identificar como positivas. A oração busca a direção divina dentro de um processo que também envolve observação e discernimento humano, concorda? Os presentes valiosos, Gênesis 24, 22, 53, e a negociação formal, Gênesis 24, 34 a 51, que vem depois, são igualmente necessários para completar a missão. Pode estar agindo, sim, claro, mas talvez através de qualidades e ações humanas que são reconhecíveis e valorizadas culturalmente. Não é tipo um raio caindo do céu, mas o encontro providencial que foi facilitado pela fé e pela ação diligente do servo. Mas a forma como a narrativa é construída, com a oração explícita, a resposta imediata e o reconhecimento unânime da intervenção divina por todos os personagens principais, me sugere que o autor quer que o leitor veja mais do que uma feliz coincidência ou o resultado de um bom planejamento.
A ênfase parece recair sobre a ação de Deus em guiar o servo no caminho certo, Gênesis 24, 27 e 48, para encontrar a escolhida, aquela que daria continuidade à promessa. O humano age sim, mas Deus dirige de forma decisiva, me parece. Chegamos então a Gênesis 25 com a questão da herança e a próxima geração. Aqui, mais uma vez, eu vejo a prudência humana em primeiro plano. Abraão organiza a herança dele de forma muito clara. Tudo para Isaac, Gênesis 25:5, que era o filho da promessa, garantindo assim a unidade e a força da linhagem principal. Os filhos das concubinas recebem presentes e são enviados para longe, Gênesis 25:6. Uma estratégia bem comum no Antigo Oriente para prevenir futuras disputas por terras e liderança. As genealogias detalhadas de Quetura e Ismael, Gênesis 25, 1 a 4, 12 e 18, servem ao propósito narrativo de encerrar essas outras ramificações familiares e focar na linhagem de Isaac, Gênesis 25, 19. São os atos finais de um patriarca organizando os assuntos terrenos dele antes de morrer, Gênesis 25, 7, 8. E, no entanto, logo após a morte de Abraão, o que é que o texto enfatiza? Deus abençoa Isaac, seu filho, Gênesis 25, 11. A conexão é direta, explícita. A bênção, que é a essência da aliança, passa para Isaac por uma ação divina, não apenas por uma herança material. E quando surge o problema da esterilidade de Rebeca, um tema recorrente que ameaça a promessa, a solução vem novamente da esfera divina. Isaac ora e o Senhor ouviu as suas orações. Gênesis 25, 21. Mas o ponto culminante para mim é a profecia dada a Rebeca, Gênesis 25, 22 e 23. Antes mesmo do nascimento de Jacó e Esaú, Deus revela que tem duas nações no ventre dela, que elas vão lutar entre si e decreta a inversão da primogenitura. O maior servirá ao menor. Isso estabelece de forma inequívoca um plano divino que não apenas acompanha, mas direciona ativamente o destino da linhagem, independentemente das ações ou méritos humanos iniciais. A soberania divina parece definir o curso dos eventos aqui. A profecia, de fato, estabelece essa inversão. A maneira como ela começa a se concretizar no texto é através de uma interação muito humana, Eu me refiro àquela cena da venda da primogenitura, Gênesis 25, 29 e 34. O Jacó, vendo Esaú faminto, impulsivo, oferece um prato de lentilhas em troca do direito de primogênito. E o Esaú, desprezando o próprio direito por uma satisfação imediata, de que me serve a primogenitura? Ele diz em Gênesis 25, 32, concorda e faz um juramento. O texto conclui de forma bem direta. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 34. Então, embora o resultado final possa se alinhar com a profecia divina, a narrativa descreve o evento em termos de astúcia humana de um lado e desprezo impulsivo do outro. A agência humana, com suas falhas, suas motivações complexas, parece ser o meio pelo qual, ou talvez apesar do qual, o plano divino se desenrola. Em resumo, então, ao revisitar Gênesis 23 a 25, a minha leitura ressalta a importância que a narrativa dá à ação humana responsável, à observância das normas legais e culturais e ao planejamento cuidadoso. Esses parecem ser meios essenciais para navegar as transições da vida, morte, casamento, herança e para garantir a continuidade familiar dentro do contexto da promessa. Os detalhes sobre negociações, viagens, dotes, gestão de bens mostram personagens agindo de forma concreta e compreensível no mundo em que eles viviam. Por outro lado, ao percorrer esses mesmos capítulos, a minha perspectiva destaca a presença constante e, eu diria, diretiva da providência divina. Desde a aquisição daquele primeiro pedacinho da terra prometida, passando pela escolha claramente sinalizada de Rebeca, até a bênção divina sobre Isaac e a profecia que predetermina a dinâmica entre seus filhos.
A narrativa parece consistentemente apontar para Deus como o ator principal que assegura o cumprimento de sua aliança, mesmo que utilizando muitas vezes as ações e as estruturas humanas como, digamos, o palco para os seus propósitos. Fica claro, né? Que o texto bíblico nestes capítulos entrelaça essas duas dimensões, a iniciativa e responsabilidade humana de um lado e a soberania e orientação divina do outro, de uma maneira que é inseparável e por vezes até misteriosa. Não é uma questão de escolher uma em detrimento da outra, talvez. Exatamente. E talvez a riqueza dessas narrativas fundacionais resida precisamente nessa tensão dinâmica, nesse diálogo constante. Analisar como esses fios se conectam, como eles se complementam ou até mesmo como entram em conflito aparente, nos permite uma apreciação, eu acho, mais profunda do material de origem. E com certeza, ainda há muito mais a ponderar sobre como o divino e o humano interagem ao longo de toda a história da aliança. Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha nos capítulos 26 a 36 de Gênesis. É um período, assim, bem intenso na história dos patriarcas, Isaac e Jacó. A gente vê de tudo um pouco: fome, migração, conflitos, momentos decisivos de encontro com Deus, mas também enganos, falhas bem humanas. O material que a gente tem em mãos nos traz histórias, olha, fascinantes. Isaac lá em Gerar, Jacó tendo que fugir do irmão, os anos que ele passa com Labão, a luta em Peniel, aquele episódio terrível em Siquém. E, assim, no meio disso tudo, Deus está lá, reafirmando as suas promessas. Então, a grande questão que fica dessas narrativas é: como é que o texto de Gênesis apresenta essa dinâmica, essa relação entre a fidelidade constante de Deus às promessas e as ações que nem sempre são retas, né? Muitas vezes são bem tortuosas e moralmente complexas, tanto de Isaac quanto de Jacó. A minha perspectiva, que eu vou defender aqui, é que o foco principal está na soberania e na fidelidade de Deus. O texto parece mostrar como ele continua avançando seus planos, sabe? Mesmo através, ou talvez apesar, das imperfeições humanas. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. Já a minha leitora, ela vai enfatizar como a narrativa, claro, sem negar a constância divina, isso é um fato, mas ela expõe de um jeito muito claro, muito cru até, as consequências das escolhas humanas. O texto não passa pano, como a gente diz, para as falhas. Ele mostra a tensão moral, a responsabilidade dos personagens em toda a sua complexidade. Exato. A minha visão se apoia muito em como Deus, de forma consistente, reafirma a aliança. Aquela feita com Abraão, que ele estende primeiro para Isaac e depois para Jacó. Pegue Isaac, por exemplo, lá em Gênesis 26. No meio da fome, Deus aparece para ele e fala: olha, não desce para o Egito, fica nessa terra aqui, peregrina aqui que eu vou ser contigo, vou te abençoar. Gênesis 26, 2-3. Ele está confirmando o juramento feito a Abraão. E depois, de novo em Berseba, outra aparição divina reforçando a promessa. Gênesis 26, 24. E isso acontece, é interessante notar, mesmo depois de Isaac bem repetir aquele erro do pai, né? Mentir sobre Rebeca por medo, Gênesis 26, 7, e mesmo assim Deus protege ele, faz ele prosperar de um jeito assim extraordinário, Gênesis 26, 12-14. Tanto que o próprio rei local, Abimeleque, tem que reconhecer: olha, a gente viu claramente que o Senhor é contigo, Gênesis 26, 28. Com Jacó, isso fica talvez ainda mais explícito. Lá em Betel, naquele momento de fuga total, de vulnerabilidade, Deus entrega para ele a promessa completa. A terra,
A descendência que não dá nem para contar, a bênção para todas as famílias e a sua presença protetora. Gênesis 28, 13 e 15. E essa promessa ela é ratificada anos mais tarde, quando Jacó está voltando, junto com a mudança de nome para Israel, Gênesis 35, 9 e 12. A própria prosperidade de Jacó lá com Labão, né? Apesar de toda a exploração que ele sofreu, o texto fala que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Gênesis 31, 7, 41, 42, essa prosperidade é atribuída diretamente à intervenção de Deus. Gênesis 31, 9, 12. Então, o ponto central que a narrativa parece destacar para mim é a graça e o poder de Deus, que guiam a história usando as circunstâncias, sabe? Inclusive as falhas humanas, para os seus próprios fins. Entendo essa linha, entendo perfeitamente. Mas quando eu olho para as mesmas histórias, o que salta aos meus olhos é o peso enorme que o texto dá para as ações humanas e principalmente para suas consequências. O texto faz questão de detalhar isso. A fidelidade de Deus é o pano de fundo, sem dúvida, é a base de tudo, mas ela não anula a responsabilidade e o sofrimento que são gerados pelas escolhas erradas. Vamos pegar Isaac mentindo lá em Gerar, G26:7. Aquilo não passa abatido, de jeito nenhum. Abimeleque confronta ele duramente, mostra o risco que ele trouxe para todo mundo. Olha, por pouco alguém do povo não deitava com a tua mulher e você ia trazer culpa sobre nós, G26:10. É uma repreensão clara, direta. E o que a gente diz do engano de Jacó e Rebeca para roubar a bênção de Esaú? G27. As consequências são imediatas e, assim, devastadoras. O ódio mortal de Esaú, G27:41, que força Jacó a fugir e passar 20 anos exilado, G31:38. A própria Rebeca fica apavorada com medo de perder os 2 filhos, Gênesis 27:45. Anos depois, Jacó ainda está tremendo de medo só de pensar em reencontrar Esaú. Gênesis 32, 7 e 11. Aquelas manobras do Jacó para enriquecer as custas do Labão, Gênesis 30, 37 e 42, mesmo que depois ele atribua o sucesso a Deus, aquilo cria um ressentimento nos cunhados, Gênesis 31, 1 a 2, piora o clima todo e acaba levando à fuga dele. E aquele episódio terrível em Siquém, Gênesis 34, com a violência completamente desmedida de Simeão e Levi. Jacó repreende ele sim, mas a repreensão dele não é por um senso moral elevado, é pelo risco prático que a atitude deles trouxe para a família inteira, Gênesis 34:30. Para mim, a narrativa apresenta um quadro muito realista, sabe? Onde a ação divina acontece, claro, mas as escolhas humanas têm peso. Elas geram consequências concretas, sociais, familiares, emocionais, e elas moldam a vida dos personagens. A fidelidade divina, na minha leitura, não apaga a responsabilidade humana. Vamos focar um pouquinho mais nesse episódio da bênção roubada, Gênesis 27 e 28. Você tem razão, o engano causa uma fratura familiar terrível, não há dúvida. Mas olha só o que acontece logo em seguida, em Betel, Gênesis 28, 10, 22. Jacó tá no fundo do poço, né? Fugitivo, sozinho, com medo, tudo consequência direta da artimanha dele e da mãe. E é justamente ali, nesse ponto mais baixo, que Deus aparece para ele. E o que Deus diz? Não tem uma palavra de repreensão sobre o engano, nenhuma. Pelo contrário, Deus reafirma de uma forma solene, incondicional, a promessa feita a Abraão e Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu vou dar a você e à sua descendência. Olha, eu estou com você e vou te guardar por onde quer que você for. Gênesis 28, 13 e 15. Isso não é impressionante? Parece que o texto está nos dizendo que a escolha de Deus por Jacó para levar adiante a linhagem da promessa era soberana e que ela ia ser cumprida independentemente dos métodos humanos falhos. O foco da narrativa parece mudar do erro humano para a confirmação divina do propósito maior. Impressionante sem dúvida alguma.
E a confirmação da bênção em Betel é, sim, um ponto teológico central, não discordo disso. Mas dizer que isso apaga ou que anula as consequências do engano, aí é onde a minha leitura difere um pouco. Porque o texto dedica um espaço considerável para mostrar o impacto humano daquilo ali. Aquele clamor muito grande e muito amargo de Esaú, Gênesis 27, 34, o choro dele, Gênesis 27, 38, o ódio que consome ele e o plano de vingança, Gênesis 27, 41, isso não são notas de rodapé na história. São a causa direta da fuga de Jacó. 20 anos depois, como eu já mencionei, o pavor do reencontro com Esaú é tão grande que Jacó chega a dividir o acampamento dele em dois, com medo de ser completamente dizimado. GN 32, 7, 8, 11. A narrativa parece insistir que aquela ação, mesmo que estivesse dentro de um plano divino maior, teve um custo humano altíssimo. Foi uma ferida que demorou décadas para cicatrizar. A confirmação da bênção, por mais maravilhosa que seja, não é um passe livre que ignora a dor que foi causada. O texto mantém essas duas realidades, a graça divina e as consequências do erro, em uma tensão muito forte. Uma não anula a outra, elas coexistem. Entendo a tensão que você aponta. É real. Mas vamos olhar agora para a questão da prosperidade, tanto de Isaac quanto de Jacó. Em Gênesis 26, Isaac está lá, enfrentando a fome, mente sobre a esposa, e mesmo assim o texto diz que ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriquece tanto, mas tanto, que provoca inveja e acaba sendo convidado a se retirar. Gênesis 26, 14 e 16. Mesmo com todos aqueles conflitos pelos poços que ganham nomes como contenda e inimizade, veja só, Deus aparece para ele de novo e reafirma a bênção, Gênesis 26, 24. E no fim das contas, o próprio Abimeleque volta atrás, busca uma aliança com Isaac, admitindo: nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Gênesis 26, 28. Sim, esse reconhecimento é forte. Com Jacó, a história se repete de uma forma talvez ainda mais dramática. Ele é explorado pelo Labão, que muda o salário dele 10 vezes, como já falamos, GN 31.7, 41, mas ainda assim Jacó prospera enormemente. E ele mesmo atribui isso diretamente a Deus, que teria intervindo em sonhos e, nas palavras dele, tirado o rebanho de Labão para dar a ele, GN 31, 9, 12 e 42. Nesses casos, a narrativa parece realmente enfatizar que a bênção e a prosperidade são demonstrações da fidelidade de Deus. Uma fidelidade que supera tanto as dificuldades externas, como a fome ou a exploração, quanto as próprias falhas dos patriarcas. É a mão de Deus agindo visivelmente ali. Sim, a mão de Deus age, a prosperidade é real e o texto atribui a ele. Ninguém nega isso. Mas o texto também mostra de forma bem crua que essa mesma prosperidade acaba se tornando um estupim para conflitos. A riqueza de Isaac gera inveja nos filisteus, Gênesis 26, 14, e como eles reagem? Entulhando os poços dele, Gênesis 26, 15, que era um ato de hostilidade direta naquela época e lugar. Isso leva à expulsão dele de Gerar, Gênesis 26, 16. As disputas pelos poços são tão sérias que recebem nomes que significam briga, hostilidade, Gênesis 26, 20 e 21. Ele só consegue encontrar algum espaço, literalmente Reobote, um lugar mais amplo, depois de muita tensão, Gênesis 26, 22. No caso de Jacó, acontece algo bem parecido. O sucesso financeiro dele, mesmo vindo de Deus, azeda completamente a relação com os filhos de Labão, que começam a reclamar. Jacó tomou tudo que era do nosso pai, Gênesis 31, 1. A própria atitude de Labão muda para pior, Gênesis 31, 2. É essa tensão social crescente, causada pela prosperidade dele, que o força a fugir às escondidas, Gênesis 31, 20 e 21, correndo um risco enorme ao fazer isso. Ou seja,
A bênção divina, ela não acontece num vácuo, né? Ela interage com as dinâmicas bem humanas de inveja, cobiça, ressentimento. O texto não esconde essas consequências sociais complicadas. Pelo contrário, ele as descreve como parte da história. A bênção não elimina as tensões. Às vezes, parece até que as intensifica. Um ponto que para mim é fundamental para entender Jacó é a mudança de nome, a mudança para Israel. Isso acontece naquela luta misteriosa em Peniel, lá nas margens do rio Jaboque, GN 32, 24, 30. Depois de lutar a noite inteira com aquele ser divino, ele ouve: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e você venceu. GN 32, 28 na versão NVI. E esse nome é depois confirmado por Deus mesmo lá em Betel, GN 35, 10. Essa mudança não é só um detalhe, né? É um marco de transformação profunda. É o reconhecimento divino da perseverança de Jacó. Apesar de todo o passado dele, a gente lembra que Jacó pode significar enganador ou suplantador, né? É um passo decisivo na formação da identidade do povo da aliança. Para mim, isso simboliza Deus agindo diretamente na vida dele, moldando o caráter, o destino, elevando ele para o propósito divino, para além das origens e dos erros dele. É um ato soberano que redefine quem ele é. Concordo totalmente que Peniel é um momento de virada, é transformador, sem dúvida. Mas a gente não pode ignorar o contexto em que essa luta acontece. Jacó está absolutamente apavorado. Apavorado com um reencontro iminente com Esaú, Gênesis 32, 6 a 8. E esse medo vem de onde? Vamos lembrar, é a consequência direta do engano cometido 20 anos antes. A luta não surge do nada, no vácuo. Ela é uma resposta à angústia profunda de Jacó, é um confronto direto com o passado problemático dele. E mais, a luta deixa uma marca física permanente. Ele sai dali mancando. Gênesis 32, 31. A bênção e o novo nome não vêm de graça. Eles são conquistados numa noite de agonia física e espiritual intensas, diretamente ligada às ações passadas dele. E mesmo a confirmação do nome Israel, depois lá em Betel, Gênesis 35, 9 e 10, ela ocorre num momento muito específico. Logo depois daquele episódio terrível da violência em Siquém, Gênesis 34, e da ordem explícita de Deus para que Jacó purificasse a casa dele, removendo os deuses estranhos, Gênesis 35, 2 a 4, antes de subir ao local sagrado. Ou seja, a intervenção transformadora de Deus, ela está profundamente entrelaçada com as crises e com as consequências geradas pelas ações humanas. Elas não estão separadas uma da outra na narrativa. Falando nesse incidente em Siquém, em Gênesis 34, é uma história realmente perturbadora. A violência contra Diná é trágica e a vingança dos irmãos Simeão e Levi é brutal, desproporcional. Mas veja a reação de Jacó, que está registrada no texto. A preocupação principal dele parece ser bem pragmática, né? Focada no risco para a família. Olha, vocês me puseram em grandes apuros. Vocês atraíram sobre mim o ódio dos cananeus e ferezeus que moram aqui. Eu vou ser destruído, eu e a minha família. Gênesis 34, 30. Logo depois disso, no capítulo 35, quem age é Deus. Ele instrui Jacó a ir para Betel, a construir um altar e, o que é crucial, a purificar a casa. Gênesis 1 a 4. E então Deus protege a família. Ele coloca um pânico divino sobre as cidades vizinhas, ninguém persegue eles. Gênesis 35, 5. Chegando em Betel, Deus reafirma potentemente a aliança e as promessas. Gênesis 35, 9 a 12. O que isso me mostra? Que mesmo diante de uma falha humana gravíssima, de uma violência chocante dentro da própria família da aliança, Deus intervém. Ele redireciona a situação, ele reafirma sua soberania, sua proteção e mantém o foco no seu plano maior com Jacó e Israel.
Ele não deixa que nem mesmo isso desvie o propósito dele. Eu já vejo esse episódio como uma demonstração, assim, contundente das consequências terríveis do pecado. Mesmo quando a motivação inicial pode até parecer compreensível, né? Como a defesa da honra da irmã, Gênesis 34, 7 e 31, a questão é como Simeão e Levi agem. Eles usam de engano, Gênesis 34, 13, para executar um massacre indiscriminado e um saque, Gênesis 34, 25 e 29. A reação de Jacó, Gênesis 34, 30, embora pragmática, como você bem disse, reflete a gravidade extrema da situação. Eles se tornaram odiados, párias, colocando toda a existência da família em risco real. E a ordem de Deus para a purificação antes de ir a Betel, Gênesis 35, 2, é muito significativa para mim. Ter que remover os deuses estranhos que, olha, poderiam ser tantos ídolos domésticos que Raquel trouxe lá de Harã, Gênesis 31, 19, 34, 3, quanto talvez objetos que foram saqueados de Siquém. Isso sugere que a violência e a idolatria, ou pelo menos a proximidade com ela, são uma contaminação espiritual séria. Um obstáculo que precisa ser removido antes de se reaproximar de Deus no lugar sagrado. A narrativa não ameniza a brutalidade nem as implicações espirituais disso. A proteção divina que vem depois, Gênesis 35, 5, não invalida a gravidade do ato dos filhos. Mostra Deus preservando o seu povo apesar das ações terríveis deles, o que para mim só reforça essa tensão fundamental que a gente está discutindo, a graça divina que sustenta e a responsabilidade humana que tem consequências bem reais. Olha, ao olhar para trás, para esses capítulos todos de Gênesis 26 a 36, o que realmente salta aos olhos para mim é a impressionante constância de Deus. É a fidelidade dele. Ele reafirma suas promessas a Isaac e Jacó repetidamente, em momentos-chave, muitas vezes justamente quando eles estão lá no fundo do poço ou logo depois de terem falhado feio. Fome, medo, engano, conflitos familiares, conflitos externos, até mesmo a violência dentro da própria família, nada disso, embora seja narrado com uma honestidade impressionante, parece desviar o curso do propósito que Deus estabeleceu lá com Abraão e que continua através dessa linhagem. A soberania de Deus em cumprir a sua palavra, em tecer a sua história mesmo com fios que são tortos, sabe? Isso parece ser o tema predominante que organiza e que dá o sentido final a essas narrativas tão humanas, tão complexas. E para mim, a leitura atenta dessas mesmas histórias revela que essa fidelidade inabalável de Deus, ela não serve para encobrir ou para minimizar a agência humana, e nem as suas consequências morais e sociais, que são bem concretas. O texto bíblico nos dá um retrato assim, incrivelmente honesto da vida como ela é, né? As tensões familiares que explodem, o medo que paralisa e leva ao engano, a prosperidade que acaba gerando conflito, a dor do exílio, da separação, a violência brutal e o risco existencial que ela traz, tudo isso é parte integrante da história que está sendo contada ali. A jornada de Isaac e principalmente a jornada de Jacó, aquele homem que lutou com Deus, ela é marcada tanto por essa graça divina extraordinária que o sustenta e o transforma, quanto pelas consequências, às vezes muito amargas, das suas próprias escolhas e ações. É justamente essa interação, essa dança complexa e por vezes bem intensa entre o divino e o humano que torna essas narrativas tão profundas e tão relevantes até hoje. Concordo plenamente que a riqueza teológica e humana destes capítulos está exatamente aí, nessa interação dinâmica. A forma como a narrativa apresenta a fidelidade de Deus se manifestando no meio de tanta fragilidade, tanta falibilidade humana. Isso nos convida a pensar continuamente sobre a natureza da graça, da soberania divina e, claro, da nossa própria responsabilidade, né? Sem dúvida nenhuma.
E fica claro que ainda há muito mais a explorar no material de origem, as motivações mais profundas dos personagens, os detalhes culturais da época, as nuances das diferentes aparições divinas e como tudo isso se encaixa na grande narrativa bíblica que continua a se desenrolar a partir de aqui. São histórias que continuam a nos desafiar, a nos fazer pensar. Bem-vindos ao nosso intercâmbio de ideias. Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas, eu diria, mais marcantes do livro de Gênesis, a história de José. É aquela que está lá nos capítulos 37 a 50. É, assim, uma saga bem intensa, né? Envolve sonhos, traição na família, escravidão, depois uma ascensão incrível ao poder no Egito e, no fim, uma reconciliação bem dramática, tudo isso no meio de uma fome terrível. A nossa análise, é importante dizer, parte direto desse texto bíblico, tá? A gente está usando como referência a versão Almeida Corrigida Fiel. Bom, a questão que coloca a gente em lados diferentes aqui, que a gente vai explorar, é a seguinte. Será que o desenrolar da vida de José e da família dele é melhor entendido como a manifestação de um plano divino, soberano, sabe, cuidadosamente guiado por Deus? Ou será que é mais o resultado de uma sequência complexa de ações humanas, de escolhas, de motivações, como o próprio texto descreve? Eu vou defender a ideia de que a narrativa ressalta, sim, a providência divina, essa noção de que Deus está ativamente guiando os eventos como elemento central. Certo. E eu, por outro lado, vou argumentar que, embora a presença divina seja, claro, mencionada no texto, o motor principal da história, na minha visão, está na agência humana. Quer dizer, nas decisões, nas falhas, nas virtudes das pessoas envolvidas ali. São as ações delas que impulsionam a trama de um jeito decisivo. Ótimo. Então, um bom ponto de partida. Deixa eu começar detalhando um pouco mais a minha perspectiva. Para mim, sabe, a trajetória toda do José é um exemplo muito claro da mão de Deus orientando as coisas. Pensa, por exemplo, nos sonhos iniciais de José, lá em Gênesis 37, aqueles dos molhos de trigo se curvando, o sol, a lua, as estrelas. O texto não trata isso como se fosse, sei lá, fantasia de adolescente, né? Pelo contrário, são apresentados como prenúncios do futuro. E mais para frente, a capacidade que José tem de interpretar os sonhos, primeiro do copeiro e do padeiro, depois do próprio faraó, lá nos capítulos 40 e 41, isso é explicitamente atribuído a Deus. O próprio José fala isso, né? Em Gênesis 40, verso 8, ele diz: porventura não pertencem a Deus as interpretações? E depois para o faraó, em 41:16, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Quer dizer, essa capacidade não é mostrada como uma simples inteligência humana. E tem mais. A interpretação que o próprio José faz de tudo o que aconteceu, já lá para o finalzinho da história, é fundamental para mim. Em Gênesis 45:7, ele fala para os irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. E ele reforça isso de um jeito muito forte em Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha só, o próprio protagonista olhando para trás, né? Ele oferece essa chave de leitura, essa interpretação teológica, e mesmo nos momentos mais difíceis, como na casa de Potifar ou depois na prisão, Gênesis 39 faz questão de dizer que o Senhor estava com José e fazia tudo prosperar na mão dele. Isso está lá nos versículos 2, 13, 21, 23. Para mim, isso sinaliza uma presença de vida constante e com um propósito claro. Entendo. Eu aprecio essa leitura, sim, e ela tem base forte no texto, sem dúvida. Mas, assim, a minha abordagem prefere focar em como a narrativa vai se construindo a partir das interações humanas mesmo. O que começa a história, o estopim de tudo, é um conflito familiar bem
bem pé no chão, digamos assim. O favoritismo claro de Jacó para o José, né? Aquela famosa túnica colorida que ele ganha em Gênesis 37.3, isso provoca um ódio, uma coisa muito intensa nos irmãos. Gênesis 37, verso 4, diz que eles o odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Essa inveja toda, que fica ainda pior quando José conta os sonhos dele, está lá nos versos 8 e 11, leva direto à conspiração para matar o irmão e, no fim, a venda dele como escravo, versos 18 a 28. São paixões humanas muito concretas, né? Inveja, ressentimento, talvez até um pouco de ganância ali na hora de vender, agindo de forma direta. E a gente não pode ignorar também a inserção daquele capítulo 38, a história do Judá com a Tamar. É um episódio super complexo, cheio de engano, de responsabilidade que não foi assumida, uma justiça meio torta, que parece que está ali para ressaltar como as ações humanas, com toda a ambiguidade moral delas, têm consequências profundas e acabam moldando o destino mesmo dentro da linhagem que era considerada escolhida. E a própria subida do José ao poder, né? Não é um passe de mágica. Depende da integridade pessoal dele, que ele mostra quando resiste à mulher de Potifar. Lembra? Quando ele pergunta lá em Gênesis 39.9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Depende também da acusação injusta que ela faz, que leva ele para a prisão, 39:14 e 20. Depende daquele momento em que o copeiro Mor finalmente lembra dele, 41:9 e 13. E também da sabedoria prática do próprio José quando ele propõe um plano de gestão para a crise da fome, 41:33 e 36. Aquela bênção divina que o texto menciona. Me parece que ela acompanha e valida a competência e a retidão do José, sabe? Não que ela anule a necessidade dessas qualidades. Você levanta pontos importantes, sim, sobre essa dinâmica humana. Mas e os sonhos? E as interpretações, como ficam nesse cenário que você descreve? Eles não são só, catalisadores de conflitos ou criadores de oportunidades. José não só tem os sonhos que anunciam o futuro, mas Deus dá a ele a habilidade de decifrar os sonhos dos outros. Isso não é apresentado como uma mera coincidência ou uma habilidade psicológica qualquer. A precisão com que os sonhos do copeiro, do padeiro e principalmente os do faraó se cumprem exatamente como José interpreta, isso não sugere uma comunicação divina direta? Não seria essa a forma que o texto está usando para indicar que Deus estava de fato revelando o plano dele para lidar com a fome que ia chegar e para preservar vidas, incluindo a da família do Jacó? Entendo perfeitamente a força desse argumento. Sim, o texto é claro ao atribuir a interpretação a Deus, como você bem lembrou. O José mesmo faz questão de dizer isso. No entanto, o que eu proponho é a gente olhar para a função desses sonhos dentro da própria trama, da história em si. Os sonhos iniciais do José, lá em Gênesis 37, eles de fato preveem a futura importância dele, mas a função principal deles naquele momento da história é aumentar a raiva dos irmãos, né? Serve como gatilho para a ação violenta deles. Da mesma forma, lá em Gênesis 40, a interpretação correta dos sonhos do copeiro e do padeiro, ela planta uma semente, digamos. É essa lembrança que faz o copeiro indicar o José para o faraó 2 anos depois, né, em Gênesis 41, versos 9 a 14, quando o faraó tem aqueles sonhos que ninguém conseguia entender. Então, os sonhos eles abrem portas cruciais na narrativa, eles criam as condições para certos acontecimentos, mas a concretização daquilo que eles anunciam, ela ainda depende de uma cadeia de fatores e de ações humanas, sabe? A memória falha do copeiro que demorou para lembrar, a decisão do faraó de dar ouvidos a um prisioneiro hebreu, a capacidade do José de não só interpretar, mas de propor uma solução que funcionasse e a aceitação dessa proposta pelo faraó. Quer dizer, os sonhos direcionam sim, mas eles não eliminam a necessidade da ação humana para que a história ande. Mas mesmo essa sequência de ações humanas, incluindo a traição lá no começo, ela é explicitamente reinterpretada pela ótica do propósito de Deus, né?
A fala do José em Gênesis 50:20, para mim, é um pilar que sustenta a interpretação da narrativa toda. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. O texto parece estar dizendo para a gente que a maldade humana, a intenção deliberada dos irmãos de prejudicar o José, foi incorporada, foi redirecionada por Deus dentro de um plano maior. A venda dele, embora tenha nascido do pecado dos irmãos, se tornou, olhando pela perspectiva da providência divina, o meio pelo qual José chegaria ao Egito para cumprir aquele papel de salvar todo mundo. Como é que você lida com essa afirmação tão direta do próprio personagem central, que ainda por cima é validada pelo final da história? Essa é sem dúvida a conclusão teológica que a narrativa oferece através do José. E ela é muito forte. Eu não tento diminuir isso de forma alguma. O que eu ressalto é que essa interpretação que vem depois, em retrospecto, ela não apaga a descrição vívida e bem detalhada da motivação e da responsabilidade humana no momento da ação, lá atrás em Gênesis 37. O texto se demora na inveja, como a gente já falou, 37:4, no plano frio de matar o irmão, 37:20, na tentativa do Rúben de salvar ele por meios indiretos, 37:21, 22, e na proposta bem pragmática do Judá, lembra: que proveito haverá em matarmos a nosso irmão? Vinde, vendamo-lo, 37, 26, 27. São diálogos e decisões humanas, com motivações explícitas, algumas talvez um pouco mais nobres, como a do Rúben, outras claramente mesquinhas, como a do Judá ali naquele momento. O fato de Deus, na visão final da história, ter usado esses atos para um fim bom, não anula a realidade e a culpabilidade da intenção original dos irmãos, entende? A ação de Deus não opera num vácuo assim. Ela interage com as ações humanas, mesmo as piores. A narrativa parece conseguir sustentar as duas realidades ao mesmo tempo: a intenção má dos homens e a capacidade de Deus de transformar essa intenção para cumprir os seus propósitos. Entendo. Vamos então para a ascensão do José no Egito. Porque mesmo antes dele interpretar os sonhos do faraó, Gênesis 39 diz repetidamente que Deus estava com ele e o fazia prosperar. Lembra? Na casa do Potifar, o Senhor estava com José, e o seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. 39, 2 e 3. Aí ele vai para a prisão. E a mesma coisa. O Senhor, porém, estava com José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. 39, 21 e 23. Isso não mostra um favor divino contínuo, uma capacitação que vem de Deus sobrenatural, que estava preparando e posicionando ele para aquela tarefa gigantesca de salvar o Egito e a família dele da fome, e que culminou na interpretação dos sonhos do faraó lá em Gênesis 41. Essa linguagem da presença e da bênção do Senhor é de fato bem persistente e importante no texto. Uma leitura possível é essa que você sugere, claro, de uma intervenção direta e contínua de Deus. Mas tem uma outra forma de ver isso que também me parece que está ancorada no texto. Essa prosperidade e esse favor que o José encontra talvez seja a forma como o narrador bíblico descreve os resultados naturais das qualidades excepcionais do José. Ele demonstra ser íntegro, a recusa à mulher do Potifar em 39.9 é um exemplo-chave disso. Ele é diligente, ele é sábio e ele se mostra um administrador muito competente. O Potifar percebe isso e confia a casa inteira para ele, 39.4. O carcereiro percebe isso e confia todos os presos a ele, 39.22. Quando ele finalmente tem a chance diante do faraó, ele não só interpreta os sonhos, mas como eu já mencionei, ele apresenta um plano administrativo brilhante, super detalhado, 41, 33 a 36, para lidar com a fartura e depois com a fome. O próprio faraó reconhece essa sabedoria como algo fora do comum, né? Ele pergunta: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? 41:38.
Nessa perspectiva, a bênção divina se manifesta através das habilidades, da ética e das ações prudentes do José. Deus age, sim, mas talvez ele faça isso capacitando José e honrando a integridade dele, em vez de intervir magicamente a cada passo. O sucesso dele não é apesar das qualidades dele, mas por causa delas. E essas qualidades podem ser vistas como dons ou como uma resposta à fidelidade dele, sabe? Bom, chegamos então no clímax, né? A reconciliação. E aqui, de novo, as palavras do José, lá em Gênesis 45, parecem definir a interpretação para a gente. Agora, pois, não vos entristeçais, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Isso está nos versos 5 e 8. Ele insiste nessa leitura teológica. E a gente não pode esquecer que a própria decisão do Jacó de descer para o Egito com a família toda é confirmada por uma visão divina direta, lá em Gênesis 46, 3 a 4, onde Deus diz: Eu sou o Deus, não temas descer para o Egito, eu descerei contigo para o Egito. Quer dizer, o desfecho com a família reunida, salva da fome, estabelecida lá no Egito, parece que confirma aquele propósito divino que guiou a jornada toda, transformando a tragédia e a traição lá do começo num ato de salvação e preservação, né? Sim, essa moldura teológica que o José fornece e que é reforçada pela visão do Jacó, ela é inegável. E ela encerra a narrativa com essa perspectiva, de fato. No entanto, o processo que leva a essa reconciliação é profundamente humano, sabe? É carregado de emoção, de complexidade psicológica. Observa um medo que não larga os irmãos. Mesmo depois do José se revelar, lá em Gênesis 42, 21, eles confessam entre si: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão. Por isso nos vem esta angústia. E esse medo volta com tudo depois que o Jacó morre, Gênesis 50, 15. Eles ficam com medo de uma possível vingança. Pensa também naqueles testes calculados que o José impõe a eles nos capítulos 42 e 44. O dinheiro devolvido nos sacos de grãos, a prisão do Simeão, a exigência de trazerem o Benjamim e depois aquele truque da taça de prata que ele manda esconder na bagagem do Benjamim. Isso não parece ser só um desdobramento divino passivo. Revela um José ativo, avaliando os irmãos, talvez buscando sinais de arrependimento, de mudança, e a transformação do Judá é um arco narrativo humano incrível. Daquele pragmatismo cruel, quando ele sugeriu vender o irmão em Gênesis 37, ele evolui para ser o homem que oferece a própria vida em troca do Benjamim, naquela súplica emocionante em Gênesis 44, versos 18 a 34, motivado pelo amor ao pai e ao irmão mais novo. E o perdão do José em Gênesis 45 não é uma coisa fria, automática. Vem depois de uma comoção enorme. José não se podia conter e levantou a sua voz com choro, 45, 1, 2. A interpretação teológica final é poderosa, sem dúvida, mas ela coroa uma jornada muito humana, de dor, de culpa, de medo, de teste, de transformação e, finalmente, de perdão e reconciliação. Então, para resumir a minha posição, eu reafirmo que a história de José, do jeito que Gênesis 37 a 50 apresenta, ela serve como um testemunho assim muito marcante da soberania e da providência de Deus. Os eventos, mesmo aqueles que nasceram da maldade humana, a inveja dos irmãos, a mentira da mulher de Potifar, eles são habilmente costurados por Deus para cumprir os propósitos maiores dele. A preservação da família de Israel e a salvação de muitas vidas durante aquele período de fome. As declarações do próprio José, os sonhos proféticos e a bênção divina que acompanham ele o tempo todo, para mim, apontam para Deus como o arquiteto principal por trás de como tudo aconteceu. E eu concluo reiterando que a força que essa narrativa tem até hoje reside, para mim,
na exploração incrivelmente rica e honesta da condição humana. Inveja, culpa, poder, integridade, sofrimento, sabedoria, perdão, tudo isso é mostrado de forma muito viva através das ações, dos diálogos, dos dilemas dos personagens. Embora o texto, claro, coloque os acontecimentos numa moldura divina, especialmente no final, são as escolhas, os conflitos e as transformações dos indivíduos que movem a história de maneira mais imediata e concreta. A interpretação teológica ilumina o quadro geral, sem dúvida, mas ela não deve, na minha opinião, ofuscar a jornada humana que é tão complexa e fascinante que está ali dentro. É verdade. Talvez a genialidade dessa parte de Gênesis esteja justamente em conseguir manter essa tensão, né, entre o divino e o humano, sem dar uma solução fácil que anule um dos lados. O texto parece que convida a gente a contemplar essa interação, que é bem complexa. Exatamente. A história não dá para a gente uma fórmula simples, mas sim um convite para a gente continuar refletindo sobre como o plano divino e a liberdade humana e a responsabilidade também, né, coexistem e se entrelaçam de formas que talvez a gente nunca vá compreender totalmente. E tem muito mais coisa nesses capítulos sobre dinâmica familiar, sobre o exercício do poder, o sentido do sofrimento, os caminhos para a redenção, que merece um olhar bem atento e aprofundado. A discussão sobre esse material com certeza pode continuar.